Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Naruto no Jutsu. E hoje o nosso tema vai ser o início da jornada, o time 7. Mas antes, só lembrando para quem não assistiu ainda os outros episódios, dá uma olhada ali, tem o primeiro, o segundo, esse é o nosso terceiro episódio recém. Esperamos fazer vários e vários outros. E tem bastante coisa legal lá nos outros episódios, então confere lá e diz pra gente o que vocês acharam. No episódio anterior, a gente falou sobre o início da jornada da animação, né, do anime Naruto. E hoje a gente vai seguir mais ou menos nesse mesmo tema, só que focando no time 7. Lembrando também que essa é uma produção, desse podcast é produzido pelo Templo Nerd, uma loja especializada em mangás, HQs, livros e outros produtos da cultura nerd, geek, otaku, enfim. Então se você está procurando aquele mangá que está saindo ou que já saiu há muito tempo, nós vendemos novos, usados, enfim, vem conversar com a gente também, que é sempre muito bem-vindo. Temos vários projetos bem legais, além aqui do podcast, lá no nosso Instagram, no nosso servidor do Discord, nosso Spotify e por aí vai. Então, segue a gente em todos os lugares, Templo Nerd. Para começar, então, vamos apresentar quem é que está falando aqui com vocês. Se vocês ainda não nos conhecem, eu sou o Adios e espero que a gente bata aí um papo super divertido. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Atena. Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um episódio. E aqui o Caster, para mais uma vez falar umas coisinhas interessantes. Certo, então vamos começar, né? O início da jornada, o time 7, quem quer começar? Eu acho que eu posso começar, então. Seguindo o raciocínio do último episódio que a gente conversou, a continuação dessa jornada vai depois que o Iruka admite o Naruto como um genin. Ele consegue a banana e tudo mais. Isso faz com que ele passe para as próximas etapas de aprovação e tudo. Aí, nisso, já são divididos os times. E o Naruto, são divididos os times tudo de forma balanceada, né? E o Naruto acaba ficando com o Sasuke e com a Sakura como time 7, né? Esse novo time. Eu não sei se vocês querem falar um pouquinho dos outros times. Vocês acham que realmente faz sentido o time 7? Levando em consideração as outras possibilidades dos outros times, dos outros personagens, né? É que a gente não conhece muito bem dos outros personagens, né? Até o momento sim, não, mas olhando nessa visão hoje que a gente conhece os personagens, vocês acham que vocês trocariam algum personagem? Brincando naquela nossa teoria do Arif lá, e se o time 7 fosse com outros integrantes? Sei lá, Naruto, Sasuke e Ino. Eu acho que, não sei, talvez seria complicado, né? Porque mais pra frente o time 7 ele se complementa bastante. Pelo menos do meu ponto de vista. Sim. E na própria época deles, eles já se mostram fodões. Porque a geração de genins daquela época ali do Naruto já é forte. Ela já tem destaque. Tanto é que a gente vai ver isso no Exame Chunin mais pra diante. Que não se conseguia um número de aprovados pelaquela fase lá da Floresta da Morte, como se conseguiu no exame que eles passaram. E grande parte eram de times da Vila da Folha, né? A geração deles ali. E destes times que estavam ali, o time do Naruto era o time 7, na real, né? Era o que se destacava mais, porque já a primeira missão deles foi cabulosa, né? Sim. Que eles, foram um negócio, não, você tem que fazer missão nível D, rank D. Só que não, o Naruto não quer, dá uma de rank C. Só que o negócio se aproximou de rank A. O troço tomou proporções muito maiores do que eles imaginavam. E essa primeira missão faz realmente bastante sentido, no meu ponto de vista, pra construção da força que eles vão tendo, né? Tem aquela parada da Sakura, por exemplo, puxando um pouco pra antes, né? Antes da missão ainda, quando eles estão se apresentando lá pro Kakashi, né? Então, tipo, o Kakashi analisa cada um deles e, tipo, percebe que é um time totalmente avoado, assim, né? Nenhum se conecta com o outro. Os objetivos de cada um tá bem individuais. E não era o que o Kakashi queria, né? O Kakashi queria uma equipe que tivessem pensamentos que entrassem em consonância, né? Para o trabalho de equipe funcionar. E daí cada um tem um focado no outro, num outro ponto e com uns objetivos bem aleatórios, assim, né? Ele já percebe que tem bastante dificuldade ali. E a Sakura, por exemplo, eu falo também porque eu terminei de ler
a novel da Sakura. Ó, fica a indicação aí pra galera. Olha. A novel da Sakura. Onde é que a gente encontra a novel da Sakura pra vender, Atena? No tempo, né? E entre outras novels também, né? Mas tá falando da Sakura, então, né? E tem a questão de que ela tá na missão quando eles começam a fazer a primeira missão lá do... Não é missão, né? Mas é um treinamento com o Kakashi dos Guizos, que é um momento bem interessante, divertido e bem interessante do meu ponto de vista. E a gente percebe que a Sakura, ela tem umas percepções ali, só que ela não tem aquela força que ela vai construir, né, ao longo do tempo da jornada dela, mas ela não tem aquela força de focar, né. Ela é inteligente, pode falar? Eu acho que a gente vê na Sakura a questão dela ser bastante insegura, né? Ela tem seus potenciais, ela consegue se destacar e se sair bem, mas ela é muito insegura. E aí ela vê o Naruto e o Sasuke como... mais o Sasuke no início, né? Como alguém muito poderoso. E aí ela vê o Naruto começar a se desenvolver. E ela fica naquela coisa de... será que eu consigo acompanhar os dois, né? Pô, eu tô nesse time aqui e eu não consigo fazer nada, né? Então ela é bastante insegura, assim, de quais são os potenciais que ela realmente tem e o que ela pode fazer. Aí ela acaba não desenvolvendo nada 100%, né? Até ela começar a treinar com a Tsunade e ter mais confiança nela mesma. Mas também tem a questão de que, por exemplo, quando ela vai pra missão dos Abusa, e daí fica o Naruto mostra um potencial gigantesco, que até então ele era mais um zero à esquerda do que qualquer coisa, e o Sasuke também parecia... É interessante a missão dos Abusa, no meu ponto de vista, justamente por isso, porque ele bota uma outra visão sobre aquele time, né, onde que o Sasuke era super forte, daí ele leva um pauzão lá pro Haku, e o Naruto, que é super fraco, aparentemente, mostra que tem uma força por trás e tudo mais, e a Sakura, ela se vê que, mas peraí, como é que ela tá na situação? Ela tá sempre na retaguarda, mas na verdade ela tá mais esperando que alguém ajude do que servindo como suporte, né? Eu acho que isso é muito frustrante pra ela. E é super interessante que isso daí vai repercutir no como ela age lá na Floresta da Morte, que é foda. Uhum. Isso, depois dessa missão que eles fazem aí, serve até para ela mudar um pouco da visão que tinha sobre o Naruto. Porque depois que ele mostrou parte lá da raposa, ela, o buraco é mais embaixo do que eu imaginava. O Naruto não é tão como é palhaço como eu achava que ele era. E ela sempre ficava em volta do Sasuke, né? O Sasuke era tudo pra ela, o Sasuke era maravilhoso, inteligente, poderoso, só que não era exatamente assim a realidade, né? E acho que aquilo lá mostrou pra ela um pouquinho disso. E voltando um pouquinho mais pra trás, nessa linha temporal, quando o Kakashi pergunta lá pra eles, pede pra eles se apresentarem, né? A única coisa que ela tinha de objetivo na vida era ficar grudada no Sasuke. E isso se mostrou justamente no treinamento deles. Procurava seguir o Sasuke, tipo, dane-se o Naruto. O Naruto tava pendurado lá na árvore, não importa, eu tenho que ir atrás do Sasuke. E ele até critica ela disso depois, né? Que ela sabia que o Naruto tava lá sabia onde ele tava, qual era o problema dele, e em vez de ajudar ele, como um time, de novo, não. Ela foi correndo atrás do Sasuke e acabou ficando presa lá no Genjutsu do Kakashi. Inclusive é muito engraçado, né? São cenas bem engraçadas mesmo. Aí de crítica dos outros eu não me lembro muito bem as críticas que o Kakashi fez pro Naruto. Mas pro Sasuke que ele era... sempre se achava o melhorzão, mas de nada adiantava se não tivesse trabalho em equipe. Isso é super legal, essa visão que o Kakashi traz pro Sasuke, porque talvez também seja algo relevante para as mudanças de atitude dele no futuro da obra, né? Porque ele fala lá na apresentação que ele faz que ele não tem um sonho, ele tem um objetivo, todo cheio da marra, né? E a ideia dele é vingança, né? A gente simplifica em vingança o que ele diz pro Kakashi. E o Kakashi já é um cara mais velho, mais vivido, e ele sabe que no mundo ninja isso não tem valor. A vingança não tem valor. Porque a vida é um outro ponto, e eu acho que isso é legal, porque o Kakashi viveu a guerra, né? Então, o ponto de vista do Kakashi é muito mais maduro do que o Sasuke querendo o poder pra se vingar do irmão mais velho. Uma briguinha de irmãos, de família. Claro que durante a obra a gente vai ver essa briga se tornar uma coisa bem grande e poderosa, mas é interessante que o Kakashi ele fica tipo, isso aí não é nada, né? Tipo, tu precisa crescer além disso, tu precisa, já que tu percebeu isso, que tu tem essas tendências aí que não tem objetivo real, né?
Então vamos transcender. E eu acho que é legal a apresentação deles justamente por causa disso. Lá no início, quando cada um externaliza o que pensa, o que quer, é uma forma também deles compararem o treinamento deles. Será que eles estão seguindo esse sonho, esse objetivo? Será que eles estão conseguindo atingir esses objetivos? Então acho que é legal esse episódio da apresentação deles justamente por isso. Porque depois eles vão começando até a ressignificar também aquilo que eles tinham. Tipo, a Sakura com a questão do Sasuke, começa a ressignificar que, tipo assim, não basta eu gostar de estar com alguém, gostar de alguém, se eu não sou capaz de fazer parte da vida de alguém. E daí, pra fazer parte, ela precisa ser útil, né? Precisa ser alguém que colabora. O Naruto, para se tornar um Hokage, ele precisa do respeito das pessoas de forma correta. E o Sasuke, para restabelecer o clã, por exemplo, ele precisa da Sakura? Não sei, o que vocês acham? Eu acho que nada disso a gente percebe de primeira. A gente acaba vendo na apresentação deles um Kakashi que não tá nem aí para os alunos que estão ali. Porque a única coisa que ele quer saber é se eles têm o mínimo de condição e noção de que eles precisam ser uma equipe. E quando eles dizem pra ele que dizem os seus sonhos, né, quais são os seus objetivos, e eles são objetivos egoístas, né, focados infantis, focados só em si, ele vê que eles não funcionariam como um time. E aí, quando eles pedem, antes deles dizerem, pedem pra ele dar um exemplo, e ele não diz nada do que ele gosta, ele dá aquela enrolada marota, assim, tipo, não quero contar pra vocês. Mostra a face do Kakashi que a gente vê se ele se desprendeu ao longo do tempo, que é o de se conectar com as pessoas. A conexão do time 7, ela não vai só do Sasuke, do Naruto e da Sakura. Ela também vai do Kakashi, porque o Kakashi não considera eles como uma opção de time, né? Ele não queria eles como um time, ele não queria dar aula para aqueles alunos. Ele queria um time que trabalhasse em equipe, e ele ganhou os 3 que não sabiam nada sobre isso. E então ele não queria criar conexão com eles. Eu não preciso dizer pra vocês o que eu gosto, se eu não acredito que esse time aqui vai pra frente. E aí, quando eles dizem pra ele, ele tem mais certeza que o time não vai pra frente. Mas mesmo assim, ele vai lá e faz todo o processo. E aí, no final, ele vê um lampejo de esperança de que, peraí, talvez eles consigam fazer algo. Seja pequeno ainda a possibilidade, mas talvez eles consigam fazer algo. E aí, como o tempo vai passando, ele vai se abrindo com os alunos e vai participando mais dessa jornada junto com eles, né? Uma relevância tão forte, mas em algum lugar eu vi a respeito do Kishimoto, o autor da obra, falando sobre a questão do início do Kakashi, da criação dele, da incerteza que ele tinha pro personagem, né? Então também reflete um pouco disso. O Kakashi ele acaba se tornando outro, né, durante a obra. Infelizmente, no meu ponto de vista, porque é um personagem maravilhoso, mas ele não tem uma trajetória tão fácil de conversar, justamente por causa dessas inconsistências, que nem a questão de que Kishimoto acaba abandonando a questão dele ter copiado mais de 1000 jutsu, que o Kakashi usa sempre o mesmo jutsu. Ou então ele luta sempre com a galera que usa Genkai e daí não pode copiar, enfim, que seria bem apelão. E essas outras questões do Kakashi também de personalidade acaba sendo mudado, ele começa a ser mais amável, né, durante a obra. Mas acredito que daria pra gente se basear nisso, de que o Kakashi ele tinha essa desesperança nele, talvez não no time só, porque ele já tinha passado por vários times, né, e nenhum tinha sido aprovado, e daí ele já não tinha muita esperança nesse time 7 também, mas acabou aí que o anime tinha que continuar, né, então... Eu acho que mostra a questão de, tipo, desde que aconteceu toda a função com a Rin, com o Obito lá, e o Kakashi ficou mentalmente instável, né, e fechado, mostra como isso é fiel a quem ele é. Porque desde que tudo aconteceu quando ele era criança, mesmo depois cuidando da Kushina, acompanhando a Kushina, pedindo do Minato e tal, até ele conhecer o time 7, até ele começar a dar aula pro time 7, o Kakashi não mudou grande coisa. Ele continuou sendo a mesma pessoa fechada de sempre. E aí quando ele conhece o time 7, quando ele começa a dar aula e eles começam a
a jornada deles juntos, aí a gente vê a mudança do Kakashi como pessoa, né? Como sensei. Uma coisa que nem o Gai, tentando muito, conseguiu abrir o coração do Kakashi, mas o time 7 conseguiu. Uhum. E nesses objetivos da vida deles ali no início, o Kakashi até entende, né, o porquê de cada um. Quando o Naruto, por exemplo, fala lá no início, que ele queria ser Hokage, que ele queria ser reconhecido, o Kakashi compreende. Eu não sei se é porque tinha conexão com o quarto Hokage, né? Ele era filho do quarto Hokage, mas era uma coisa nessa linha de raciocínio, pelo menos a minha interpretação. Faz sentido ele querer ser Hokage. O mesmo pro Sasuke, até que ele fica um pouco nervoso com aquilo, porque, é verdade, é o que eu imaginava que fosse que o Sasuke queria. Se vingar do irmão, depois de tudo que aconteceu. E da Sakura diz, ela tá na idade de ficar pensando nessas coisas, em vez de treinar pra ser ninja. Então ele entende, mas, enfim, acaba caindo nesse negócio que vocês falaram, né? De que não... Como é? São objetivos muito egoístas da parte deles. E com o desenrolar da história, nesses episódios aí, eles acabam pegando a moral de que sim, não, vamos trabalhar em grupo. A gente tem que ter uma união para poder seguir adiante. Eles aprendem isso, aí acho que fica bem claro. Principalmente mais adiante, né, na missão que eles vão passar. Essa missão dos guizos, eu acho que ela é muito, muito interessante, né? Depois a gente vai descobrir que ela veio lá com o Minato e tal, mas eu acho muito, muito interessante esse trabalho psicológico que é feito, né? De que só tinha 2 guizos, eles eram 3, né? E daí o Sasuke meio que tipo, obviamente eu vou pegar. A Sakura obviamente achou que o Sasuke ia pegar. E daí tinha que pegar o outro pra continuar do lado do Sasuke. E o Naruto foi o que ficou mais perdido, né? Mas ele ia pegar de qualquer jeito e não importasse o que acontecia. E daí provou que, tipo, os caras realmente estavam bem perdidos das ideias e que não iam conseguir concluir a missão, né? Independente se alguém pegasse algum dos guizos. E daí eles são surpreendidos com a questão de que o Sasuke talvez... Eu acho também que ficou meio na cara que o Kakashi queria, né? E daí o Sasuke acaba ali ajudando eles a passar na missão. E eu acho interessante o Sasuke ter ali feito aquela ação de dar a comida de falar pra dar a comida pro Naruto e tudo mais, porque é uma forma que o Sasuke, querendo ou não, tava trabalhando com o Naruto, né? Então, tava tendo que se ligar ao Naruto pra conseguir cumprir com o objetivo dele. Então a gente já vê que, mesmo de forma forçada ou não, eles já começaram um vínculo lá no primeiro teste que eles fizeram juntos, né? Isso mostra também que o Sasuke era um guri inteligente naquela época. Sim. E, no meu ponto de vista, ele que acabou salvando o Naruto e a Sakura naquele momento. Sim. Dando a comida pro Naruto. Porque é aí que ele pegou o que o Kakashi tinha dito. Vocês precisam trabalhar em equipe. Aí ele se ligou, se o Naruto ficar com fome, ele vai ficar fraco. Não tem como trabalhar em equipe assim. Então eu vou ter que dividir minha comida com ele. No início, até a Sakura ficou um pouco relutante nesse negócio, né? Justamente eu acho que pelo que a Atena falou dela ser insegura, mas depois que o Kakashi apareceu, ela, enfim, concordou com o Sasuke, né? Não, a gente tá... essa coisa, tem que trabalhar em equipe mesmo. Mas tudo porque o Sasuke falou aquilo, né? Sim. Que ele que se comprometeu, que ele, não, vamos trabalhar realmente em equipe. Eu acho que seria bem isso mesmo. Falar alguma coisa que agora que eu me esqueci. Eu acho que a jornada deles, então, vai ter o próximo grande encontro a missão com os Zabuza, né? Que, como tu comentou, cara, você traz ali a questão de que era pra ser uma coisa e se tornou uma missão muito mais perigosa. O Zabuza é realmente um oponente muito forte e eu acho que é interessante eles terem tido o Zabuza como um oponente, porque até então eles tinham lutado contra o Kakashi, e o Kakashi era extremamente forte. E eles perceberam que, independente do trabalho maravilhoso de equipe que eles tinham ou não, eles não tinham capacidade de ganhar do Kakashi. Eles mal conseguiam pegar os guizos, nem pegar os guizos, né? E imagina lutar contra o Zabuza. E daí acontece de novo de ter que o Sasuke e o Naruto se unirem pra conseguir ter uma vantagem contra os Zabuza. Daí tem toda aquela parada da Shuriken, né, do vento demoníaco, que eu acho sensacional. Que inclusive é uma ideia do Naruto, que era o cara que era inútil ali, que só o Sasuke era o inteligente, acaba que ele tem a ideia. Mas ambos precisam contar, além das ideias, contar com as habilidades um do outro. Eles têm que confiar um no outro, né? Acima de qualquer coisa. Porque é uma aposta arriscada, né? Principalmente pro Naruto, que não consegue se transformar em absolutamente nada, né? Se transformar numa Shuriken.
E aí... E o Sasuke aceitar isso. E eles tinham ali o Kakashi, que embora eles não tivessem uma grande ligação, era uma ideia de mestre, né? Que eles tinham mais perto disso, e ele tava preso. Então, tipo assim, pô, agora tá nas nossas mãos mesmo e a gente tá numa desvantagem, né? E daí eles pensarem e agirem com a precisão que eles agiram, né? Acho que faz sentido pra trajetória da ligação do Naruto com o Sasuke, né? Mas isso também tem um peso até anterior a quando os Zabus aparecem. Porque tem aqueles irmãos, né, que atacam eles antes também. Isso, os irmãos Diabo. E a Sakura e o Sasuke, eles se posicionam muito bem nessa questão. O Sasuke, eu acho que enfrentam eles lá, prende as correntes, e a Sakura se avança na frente, né, de um dos ataques deles, pra proteger o cara da ponte. O Tazo, né? É que tu sabe os nomes, eu não sei, eu só sei os nomes dos principais aí. Tá, mas é isso aí, Eds. O neto dele é o Inari, só pra levantar aqui, que eu lembro. Ele aparece depois? Aparece jovenzinho, o Inari aparece jovenzinho depois. Vai aparecer sim, no Shippuden. Tá, talvez seja um filler, eu vi todos com filler, né, então não sei, não lembro. O filler é complicado. Mas eu sei que ele aparece sim, mas segue, desculpa. Mas aí no finalzinho desse confronto aí o Kakashi, né, toma posição e ele só queria observar como eles iam agir. E o Naruto fica paralisado durante todo esse conflito, né, ele não consegue fazer quase nada. Até que o Sasuke meio que critica, não uma crítica, mas uma provocação de que, tá com essa cara de assustado aí. Ele fala alguma coisa, não lembro agora se Gatinho medroso. Gatinho medroso. Gatinho medroso. Olha aí, ó. E nisso aí já meio que deixa o Naruto naquela coisa de que não, tem que fazer alguma coisa adiante. Sim. E ele elogia lá, o Kakashi elogia tanto o Sasuke quanto a Sakura pela tática que tiveram. E eu imagino que a partir disso que o Naruto toma um posicionamento. Isso é legal porque mostra que eles não é porque eles venceram ali a tarefa de ser uma equipe que eles já eram uma equipe, né? Eles ainda precisariam de experiência para realmente entender uns aos outros e se conectar como equipe, né? Que inclusive vai dar um trabalhão, né? Às vezes vai dar certo e nem sempre vai dar certo. Mas mostra isso, que tipo, quando uns estavam trabalhando bem em equipe, o outro estava meio de fora. E assim era com qualquer um deles. E agora eu fiquei pensando numa coisa também, que volta para essa questão dos objetivos. Que tanto o Sasuke quanto o Naruto, eles tinham objetivos grandes. O Sasuke queria se vingar do Itachi, que era, na visão dele, poderosíssimo. E o Naruto queria virar um Hokage. A gente não sabia que era o Itachi, mas enfim, se a gente soubesse, a gente ia entender o tamanho do buraco do Sasuke. Pois é. E o Naruto nessa questão de ser o Hokage, que é o posto mais alto, né? Que toda vila pode ter. Enquanto a Sakura, não, ela só queria o Sasuke. Não era um objetivo muito ambicioso. E eu acho que isso reflete também no próprio agir dela. Porque depois ela fica se comparando com os dois. Que os dois eles têm que correr bastante para atingir um nível mínimo de continuar adiante, em questão de poder. E ela não tem um objetivo muito grande. Talvez, eu não sei se vocês concordam, mas ela fica só realmente em volta do Sasuke. Ela não quer, eu quero ser uma grande ninja, ou uma missão ligada diretamente a ela, ao desenvolvimento dela. E isso reflete bastante no desenvolvimento dela e no porquê que ela vai depois buscar poder. Porque como ela tinha esse objetivo, quando o Sasuke vai indo um pouquinho além, né? Quando o Sasuke sai da vila e ela faz aquela patifaria de pedir pro Naruto trazer ele de volta, ela percebe que, tipo, pô, o meu objetivo era tão pequeno, era tão comparado a eles, né? Era tão uma coisinha, né? Um queria ser muito forte para derrotar o irmão, o outro queria ser muito forte para ser o Hokage, eu só queria ficar do lado do Sasuke. E agora o Sasuke se foi, perdi a única coisa. Então ela, né, com essa impotência dela, ela acaba depois começando, não, peraí, eu preciso ser forte, porque não apenas forte na força física, mas eu preciso ser forte mentalmente também, né, para conseguir ser uma ninja, que daí ela vai talvez significar para ela, porque eu acho que até então ela não tinha um significado de ninja para ela, porque ela não é, indiferente do Naruto e do Sasuke, ela não veio de famílias de ninjas, né, isso é legal também de trazer. Eu acho que a Sakura, ela
tem o clique da cabeça dela quando acontece aquela interação dela e do Sasuke, com o Sasuke indo embora da vila, que eles estão lá na frente do banquinho lá e ela tenta convencer ele a ficar na vila, né? E meio que vai se declarar pra ele, aquela função toda, e o Sasuke só diz pra ela, só agradece, né? Só diz obrigado. E vai embora, né? Desmaia ela ali, deixa ela no banquinho e vai embora. E aí, naquele momento, eu acho que dá o clique de que o objetivo dela de amar o Sasuke não ia manter ele na vila. Porque o amor dela não era o suficiente pra manter o Sasuke lá. Então ela percebe o quão impotente ela é no sonho dela. No sonho de estar pra sempre ao lado do Sasuke, né? E ela começa a perceber que ela precisa mais do que isso. Só que antes dela perceber o que ela precisa fazer, ela vai pedir pra alguém de confiança pra fazer o que ela gostaria de fazer, que é trazer o Sasuke de volta. E aí ela estabelece essa relação de confiança com o Naruto, faz o pedido que ela não deveria ter feito, né? Que é, traz o Sasuke de volta pra gente. E o Naruto, como não já tinha essa vontade, e com a Sakura pedindo pra ele não consegue negar, né? Mas aí depois ela consegue perceber que o pedido que ela fez também é egoísta e que ela precisa mais do que pedir pro Naruto fazer isso. Ela precisa se tornar forte pra conseguir acompanhar o Naruto nessa jornada de trazer o Sasuke de volta. E talvez até de convencer ele, né? Não no sentido de ter força física, como eu comentei, né? Mas ter uma força a mais, significar esse amor que ela tinha por ele. Sim, eu acho que mais pra frente a gente vê como esse amor que ela sente por ele acabou evoluindo, né? De que, por mais que ainda seja uma coisa boba e sonhadora, ela começa a perceber que ela precisa mais do que simplesmente dizer que ama ele pra trazer ele de volta, né? E aí ela faz outras coisas, toma outras providências que ela acha cabíveis pra chegar até ele e dizer que ela ama ele e quer trazer ele de volta, ou que se ele não quer voltar, que ela vai ficar com ele então, porque é isso, mas ela vai crescendo nesse meio tempo. É interessante eu puxar um pouquinho pra novel que eu li recentemente, né? Que a novel ela se passa ali depois do The Last. Então, se não me engano, eles estão ali em torno de 18, 19 anos. E o Sasuke tá fora da vila, né? E começa a se desenvolver alguns romances. A Naruto e a Hinata estão comprometidos agora. E daí ela passa muito tempo com a Ino. E a Ino tem toda aquela imagem de que sabe de tudo ali, que é... Como é que dá pra dizer, mas meio que, tipo, ela tem muita confiança, muita autoestima, é isso que eu queria dizer. Enquanto que a Sakura sempre foi insegura, né, como a gente comentou aqui. E como ela tá longe do Sasuke, mesmo com o Sasuke, né, digamos, voltando ao lado da vila, né, ela ainda assim é insegura de o que vai acontecer com eles e tudo mais. E daí elas conversando, aí Ino acaba comentando sobre alguns possíveis romances que tá rolando, e daí é super interessante, que daí ela fala do Shikamaru com a Temari, do Choji. Ó, esqueci o nome da menina, viu? Não lembro o nome de todo mundo. Qual? Karui. A Karui. Acho que é Karui. Não sei, não tenho certeza. Mas enfim, ela começa a falar ali e daí ela meio que dá a entender que tá afim do Sai. Só que daí ela fica toda meio que, tipo assim, ela muda de personalidade, como se ela acabasse entrando numa zona, a Ino, no caso, né? Entrando numa zona de desconforto e não parece toda tão confiante como é. E daí a Sakura fica refletindo sobre aquilo, né? Que o quanto alguns assuntos são sensíveis pra gente, e mesmo que a gente fosse super confiante, a gente não sabe o que fazer com esses sentimentos, né? E daí ela vai passar essa jornada aí também pensando nisso, e vai ter alguns outros desenvolvimentos. Não quero falar muito da novel pro pessoal poder ler, pra vocês mesmo, que a Atena e o Castor ainda não leram, né? Tem que ler. Eu fiquei interessado realmente nessa novel aí. Onde é que encontra essa novel, Atena? No Templo Nerd. Se não encontrar, a gente dá um jeito. Mas eu acho que é super legal essa relação que eles vão construindo, os quatro, né? O time 7 inteiro. Depois dá até pra falar sobre a questão, acho que num outro episódio, senão a gente já vai se prolongar demais. Mas com a relação de que quando o Sasuke sai, entra o Sai e o Yamato, né?
Tem numa das novels, eu acho que em algum momento torço pra que venha, mas a novel do Naruto, que é o Naruto Hetsuden, ela fala, né, aquilo que a gente comentou, acho que no episódio passado, da questão de ter o Naruto com problema de chakra e tal, que não tá conseguindo usar chakra, e aí aparece a dinâmica do time 7, não com o Yamato, né, mas com o Sai. E aí é todo mundo ali, o Naruto, o Sasuke, a Sakura, o Sai e o Kakashi. Legal. Todo mundo junto, e que é uma dinâmica que a gente nunca viu, né? Pelo menos no anime nem no mangá. De que é o time 7 com o Sai junto, interagindo, né? E aí é bem interessante, assim, de ver como fica, né? Como ficaria uma equipe com todos eles juntos, realmente. Na novel da Sakura também, só mais um pequeno spoiler, tem um momento, né? Um capítulo que tem um momento com a Sakura e o Naruto. E eles conversam sobre o Sasuke. E me lembrou muito isso que a gente está conversando agora da Sakura tendo que recorrer ao Naruto sempre que tinha alguma questão com o Sasuke. E o quanto ela... e o quanto aquilo afetava tanto ela quanto o Naruto, né? E daí nesse momento da novel já estão mais maduros, né? Já passaram alguns anos dessa circunstância, e o Naruto dá uma resposta para ela sensacional, que eu não vou dizer aqui, eu vou deixar vocês curiosos, mas dá uma resposta assim incrível, que só é provada por toda essa experiência que ele viveu, né? Desde a época que ela pediu talvez para ele ali, como a gente comentou antes, para ir à busca do Sasuke, e daí faz ela ficar mais reflexiva, né? O quanto ela evoluiu e o quanto o Naruto evoluiu nessa relação, né? É bem legal. Eu acho que a relação deles vão cada vez mais se desenvolvendo, e isso é muito interessante no ponto de vista. E nesse processo que eles começam a ser um time, a Sakura ela realmente muda a visão que ela tinha do Naruto. Porque acho que de todos os alunos daquela época, ela de fato ela era mais inteligente. Ela estudava bastante, conseguia, sei lá, ter boas notas, coisas nessa linha de raciocínio. E ela admirava bastante o Sasuke, porque o Sasuke pegou um pouco daquele treino do Itachi. De ser bom na academia também, no combate, estudar. Talvez ele não fosse tão estudioso quanto ela. É que ele era habilidoso de forma nata, assim, né? Vamos dizer assim. Ele já era muito habilidoso. Pelo negócio do clã Uchiha e tudo mais. Sim, os Uchihas já eram todos aparentemente já muito, muito habilidosos. Até mais pra... Eu voltei a ver, né, agora o Shippuden. Aí ele vai enfrentar agora o Orochimaru, e ele dá um para-te-quieto no Orochimaru aí, ó. Não. Sasuke? Tu não tá muito perto dos Uchiha, não. Fica quietinho aí. Mas continuando no clássico. Depois que a Sakura começa a ver o Naruto em ação, ela muda essa visão que ela tinha sobre ele. Porque ela detestava ele, ela odiava ele. Ela achava ele insuportável. E queria quanto mais distante fosse do Naruto, melhor. Só que depois que ela vê que ele tinha certa genialidade, ele tinha bastante do esforço, ele conseguia chegar muito próximo do nível do Sasuke lá, que era alguém que ela admirava pra caramba, porque ele era maravilhoso. Ela viu, não, mas o Naruto não é esse fracote ou perdedor que eu imaginava que fosse. É que é aquilo que a gente falou do outro episódio, né? De o quanto era necessário se aproximar para entender. Ela tinha aquela visão do Naruto superficial, aquela que era mais embasada no que os adultos da volta diziam do que o que ela realmente conhecia. No momento que ela passa a vivenciar mais momentos, a conviver com o Naruto, ela percebe que, ele pode ser realmente um idiota, pode ser realmente, né, desastrado, meio, né, sem muita noção das coisas, mas ele é esforçado pra caramba, sabe? E, tipo assim, de demônio ele só tem a raposa. Isso também cai no destaque de que, por exemplo, a Sakura e o Sasuke, eles eram mais ligados à academia. Sei lá, ter boas notas na academia, ter toda aquela padronização dos ninjas. E o Naruto, ele caía fora um pouco disso. Porque ele tinha seus destaques, só que eram em outras questões. O que não desmerecia ele como ninja. E mostrava que ele era especial, tanto para Sakura quanto para Sasuke. Vê que ele tinha um potencial grande. E esse potencial que ele foi mostrando durante a obra, sem depender da raposa, claro que depois ele consegue controlar um pouquinho mais o poder da raposa. Mas antes de controlar o poder da raposa, esse potencial que ele foi mostrando faz com que ele e a Sakura se aproximem mais como amigos.
Porque a Sakura nunca imaginou sendo amiga do Naruto. E pelo menos no anime, né? Durante todo esse processo aí do clássico, que a coisa vai piorando, que o Sasuke vai ficando cada vez mais distante, que ela vai vendo que a rivalidade do Sasuke e do Naruto vai ficando muito, muito perigosa para os dois, né? Ela começa a ficar um pouco angustiada e vê o Naruto como se fosse realmente um salvador, uma luz no fim do túnel. Porque durante esse tempo todo ela consegue se aproximar muito mais fácil do Naruto do que do próprio Sasuke. Que é quem ela. Acho que ela realmente muda um pouco a visão dela, né? Baseada na realidade. O Sasuke sempre queria se distanciar de todo mundo e concentrar nele mesmo, né? E, enfim, tem bastante nisso. E só caindo agora um pouquinho no Sasuke, que talvez a Atena pode até falar um pouquinho mais, não sei se vai concordar comigo. A pressão que o Sasuke teve desde criança foi absurda. Porque tudo bem, tem esse negócio dele ser um Uchiha, né? Ah, tá, ser naturalmente poderoso pelos olhos e tudo mais. Só que ele sempre, desde criança, ele teve aquela pressão de que o irmão dele, na idade que ele estava, já era muito superior a ele. Então ele sempre tinha que correr muito atrás para conseguir se aproximar um pouquinho do irmão. Tanto é que o pai deles queria a distância do Sasuke e se aproximava mais do Itachi. Porque o Itachi era o tipo prodígio da família. Né? E o Sasuke sempre se sentia mais rebaixado para isso. Tanto é que mais pra frente a gente vai ver isso, né, na história. E se sentiu um pouco desanimado, ia falar lá com a mãe dele e tal. Aí a mãe dele falou que o pai dele tinha um amor diferente por ele, que pelo Itachi. Não que ele preferia de fato mais o Itachi do que ele, mas eram sentimentos que se apresentavam de forma diferentes. Né? Ambos eram filhos dele, enfim. Né? Não dava para ser igual com duas pessoas. E que não era para ele ficar desanimado com isso. E depois que acontece todo aquele esquema lá, que ferra de vez com a. Pô, o Sasuke era uma criança naquela época. E ele viu, através de um genjutsu lá do próprio Uchiha, ele matando todo mundo. Então, imagina isso, uma criança passar por isso. E por um tempo considerável ainda, né? Porque ele ficou revendo várias vezes o que tinha acontecido. Pessoas que ele tinha, tipo, num mundo perfeitinho lá, no mundo normal. No mundo que ele era realmente feliz. Isso ferrou bastante com a cabeça dele e acaba sendo compreensível no sentido de que não, eu vou realmente me vingar desse cara, vou realmente ficar mais forte dele e acaba se afastando das outras pessoas, né? Por mais que o Itachi pede lá pro terceiro cuidar dele, depois daquele massacre todo. Eu acho que bad. Mas pior que isso justifica bastante, né? Todo o posicionamento que o Sasuke tem durante a obra. Só que o Kakashi dá uma segurada segura um pouco. Como é que se fala? Segura um pouco a onda. É assim, né? Do Sasuke. Porque ele teria que trabalhar como equipe. Ele teria que reconhecer as outras pessoas. Não era ele unicamente que ia conseguir, né? Seguir adiante. Ele teria que ter uma parceria com os outros. Assim, pra mim, o Sasuke tem 3 momentos no clássico. Ele tem o início, no qual ele tá ali absolutamente focado no objetivo dele, né, de vingança. Aí ele tem o que ele começa a trabalhar em equipe e ele percebe o que é estar em time, né, o que é depender um do outro, que é quando ele começa a construir a amizade dele com o Naruto, né, e quando ele começa a desenvolver um pouco do amorzinho que ele tem pela Sakura, né? Começa a ver a Sakura um pouquinho menos como uma pessoa irritante, mas começa a reconhecer ela um pouco mais. E tem um momento que ele encontra com o Itachi. Então, o Sasuke ele tem um desenvolvimento de uma pessoa certa, entre aspas, até o momento que ele reencontra o Itachi. Porque antes ele começou a ser construída aquela amizade, ele começou a se importar um pouco mais com os colegas de time. Ele estava numa ótima construção. Ele foi salvar a Sakura na Floresta da Morte, ele quebrou os braços do pessoal lá, sabe? Ele tinha um senso de responsabilidade com os colegas dele, né? E ele estava desenvolvendo uma relação. Mas aí ele encontra o Itachi e o Itachi relembra ele toda a dor que ele passou. Todo o trauma, né? Que daí ele vê que assim, eu não posso ter laços com as pessoas. Porque a última vez que eu tive laços com as pessoas, todo mundo morreu.
E só sobrou eu. Porque meu irmão matou todo mundo. E ainda me mostrou que ele matou todo mundo. Né? Então, como é que eu posso construir laços? Como é que eu posso ter amigos? Como é que eu posso ter um amor? Eu não posso, porque não enquanto o meu mártir estiver vivo. Né? Não enquanto o Itachi ainda viver, ainda pisar por este planeta. Né? E aí ele renega tudo isso. Ele literalmente renega, porque vira um renegado, né? Mas ele renega tudo isso. E aí ele dá aquele discursinho dele pro Kakashi depois, né? De que, pá, como é que seria se tu perdesse tudo? E o Kakashi diz pra ele, não, eu já perdi tudo, né? Eu Pro já Kakashi, né? Tipo, eu já não tenho mais nada, né? Mata todo mundo que eu amo. Não vai conseguir porque tá todo mundo morto, sabe? Vai, aquilo foi um soco no estômago do Sasuke, E né? aí ele sente que, tipo assim, o discursinho de tu não sabe o que eu passo não vai funcionar, sabe? Mas nem isso é o suficiente pra ele abdicar desse objetivo. Porque é o que o Caster comentou, sabe? Como que tu vai dizer pra uma criança traumatizada, que viu a família ser morta várias e várias vezes, que o irmão dizia que ele ia ter que ir atrás dele e matar ele, né? E que ele só ia ser mais forte quando ele tivesse os mesmos olhos, e todo aquele terror psicológico, tu vai convencer uma criança que a coisa não é bem assim. Né? Que ele pode realmente ficar na vila e construir uma relação com as pessoas, que as pessoas não vão morrer de novo na frente dele. Né? Sendo que o maior trauma dele continua vivo e assolando as pessoas. E veio atrás dele e ainda teve a cara de pau de dizer pra ele que faltava ódio nele, sabe? Então acho que, tipo, nesse momento a gente vê ali no clássico a construção do Sasuke, ela é muito bem feitinha. Ele começa com aquela coisa infantil de que ele precisa caçar o irmão. Ele meio que esquece isso no meio do caminho para construir laços. E aí o irmão vem lá e relembra ele. Né? De que ele tem que fazer isso. E aí ele renega tudo que ele tem e vira o que o Orochimaru precisava que ele fosse. Né? E ele vai atrás do que ele precisa, como ele acha que tem que ser. E isso acho que isso que ele passou foi meio que destinado mesmo. Porque ele parte daquele negócio de se vingar, ele começa a criar laços lá com Naruto, a Sakura e o Kakashi. Aí depois de novo aparece o Itachi, ele volta de novo para querer se vingar do Itachi. E depois tem uma crise lá que os dois se enfrentam, quase se matam, que a Sakura tenta se atravessar no meio. E o Kakashi vai lá e conversa com ele sobre isso. Aí ele fica um pouco mais reflexivo naquele sentido de que, pô, tem problemas muito complicados comparado ao meu também. Né? Não sou tipo a última bolachinha do pacote em questão de problema. Né? Tem outros traumas e outros. Enfim, as pessoas têm seus traumas também. Aí mais adiante aparece lá o Quarteto do Som e faz com que ele volte de novo para esse negócio de querer se vingar, ter o poder. Então, eu acho que tudo pelo que o Sasuke passou no clássico realmente destinava ele para esse caminho. Até lá, antes de tudo isso, na Floresta da Morte, lá que o Orochimaru morde ele, tem essa questão do poder que ele acaba tendo. Era o Zaku, né, que ele quebra o braço. Eu ia dizer uma observação que ele desloca, não quebra, mas ele é o Zaku do time do Som. Uhum. Mas aí foi até uma mistura, né? Porque ele ficou poderoso e imponente naquela cena, mas ele fez aquilo porque zoaram bastante com a Sakura naquele momento. E mostrou que ele também se preocupava. Eu acho que essa é a maior demonstração que ele tinha no clássico por ela. Quer dizer, uma das, né? Mais pra frente ele deixa ela lá, quieta no banco, né? Depois de apagar ela. Mas talvez essa seja a maior mesmo, porque como essa ele tava meio fora de si, ele tava agindo mais pelo instinto, sentimento, né? Que ele tinha do que pela razão, né? Então sim. Acho que ali pô, não é assim que funciona. Ele vai lá e mostra quem é que manda, né? Acho que é uma demonstração, claro que não é uma
demonstração clara e afetiva, né? Mas é uma demonstração. Não é a melhor demonstração e a mais saudável de que ele tem carinho pela Sakura, né? Mas a gente vê depois que ele faz isso, né? Que a única forma dele parar é quando a Sakura pede pra ele, né? Ele só para o que ele tá fazendo de arrebentar todo mundo porque a Sakura pede. A Sakura vai que a Sakura lá tem um certo vínculo suficiente pra ter um controle, né? Exato, a Sakura meio que ativa, né, o gatilho na cabeça dele de que, tipo assim, eu não posso fazer isso na frente dela, né? Não posso sucumbir a essa raiva, esse ódio na frente dela. E mais pra frente a gente vê que essa marca da maldição domina muito as pessoas. E ele conseguiu se recuperar dessa dominância, né, com base no que a Sakura tinha pedido. Então aí a gente vê que eles realmente acabam tendo uma conexão forte. Mas de novo, aquilo lá, por tudo que o Sasuke passou, foi muito traumatizante mesmo. O Naruto tinha esse peso de que as pessoas não gostavam dele, tinham medo dele, olhavam ele com uma cara estranha, que ele aprendeu a não gostar daquela cara. Só que, na minha interpretação, o trauma pelo que o Sasuke passou foi muito maior. Porque ele tinha uma vida boa, uma vida feliz e tal, aquela aguinha com açúcar, sabe? Eu tenho que superar meu irmão na academia, ser um ninja forte também como ele, só que tudo vai por água abaixo. E tudo aquilo que ele gostava se desmancha. Não existe mais felicidade. É que o Sasuke tinha um objetivo antes que foi quebrado, né? Diferente do Naruto, que não teve esse objetivo quebrado, né? O Naruto nasceu e quando ele foi se desenvolvendo e tudo mais, ele, tá acontecendo isso comigo, eu vou botar esse objetivo pra mim e vou seguir até o fim. E ele vai. Já o Sasuke, ele tinha ali os objetivos de superar o irmão, de ser mais reconhecido pelo pai, de fazer parte da polícia. De fazer parte, ele tinha, exatamente, ele tinha uma certa vivência natural naquele lugar que ele estava vivendo, naquele momento que ele estava vivendo. Daí quando o Itachi, né, e a galera acaba com todos os Uchiha, ele fica sem chão mesmo, né? Ele fica realmente traumatizado. Diferente do Naruto. O Naruto não é traumatizado como o Sasuke, né? Talvez o Naruto é mais, no meu ponto de vista, obviamente, né? Ele tá mais pra alguém discriminado. A sociedade discrimina ele demais. E ele sente isso, e daí ele fica magoado, ele fica triste, como qualquer pessoa ficaria e tudo mais. Agora o Sasuke, ele não tem isso. Ele tem um trauma realmente forte, né? E que acaba moldando ele a fazer o que ele faz. É que o Sasuke e o Naruto, eles têm dores, apesar de eles terem experiências semelhantes, eles têm dores diferentes, né? O Naruto tem a dor de não ter tido nada, enquanto o Sasuke tem a dor de ter perdido tudo. Né? Profundo isso, hein? Então isso acaba afetando eles de formas diferentes, né? O Sasuke teve uma vida, ele teve pessoas, ele teve uma família, né? Ele teve um irmão que ele admirava tanto, ver o irmão matar toda a família que ele também amava, né? E ele não entender isso. Enquanto o Naruto, ele cresceu abandonado, mas ele não tem a dor de perder os pais, porque ele não conheceu os pais, né? Talvez o Naruto tivesse a dor de perder os pais se ele perdesse o Iruka, por exemplo, né? Ele tem uma dor semelhante de perder alguém importante pra ele quando ele perde o Jiraiya, né? Que ele também que ele também fica Tô brincando. Que ele também fica sem chão quando ele perde o Jiraiya, né? E a gente vê o Naruto no seu momento depressivo, né? De não saber o que fazer. Então eles têm dores diferentes, mas eles têm experiências que eles conseguem se compreender, né? Que é o que o Naruto tanto bate na tecla quando ele conversa com o Sasuke, né? Tipo assim, nós somos irmãos, a gente se entende, né? A gente também crescemos órfãos, né? E aí o Sasuke vai lá e joga na cara dele que ele tinha família. O Naruto não sabe o que é ter uma família e perder a família, né? Isso bate bastante na personalidade, porque o Naruto ele sempre tomou a iniciativa nessas questões. Quando ele foi enfrentar o Sasuke lá no finalzinho e tal, que eles acabam discutindo bastante, que até o Sasuke esfrega na cara dele que, tu nunca teve família, tu não pode entender o que eu sinto.
Só que o Naruto retruca dizendo que a gente pode ter uma nova família. A gente consegue, não exatamente nessas palavras, né? Mas a gente consegue ressignificar as coisas. Por quê? Ele não teve os pais, mas considerava o Iruka como um pai dele. Ele também não teve irmãos, mas considerava o Sasuke algo mais próximo do irmão para ele. Então, ele não tinha nada, mas ele conseguiu ressignificar isso. Enquanto o Sasuke ele tinha tudo, perdeu, mas não conseguia ressignificar tudo aquilo que ele sentiu. Enfim, que ele sofreu na realidade, né? E eu acho que o Naruto, como eu falei, cai bastante na questão da personalidade, porque o Naruto ele é muito extrovertido, ele demonstra o sentimento deles. Principalmente em momentos mais sufocantes, como a discussão que eles estavam tendo. Ele e a Sakura tem uma personalidade próxima, né? Os dois são extrovertidos. Enquanto o Sasuke não, é completamente introvertido. Ele fala algumas coisinhas, sei lá, mas naquele raciocínio mais lógico. Ou quando é super necessário ele falar alguma coisa. Ele nunca demonstra os sentimentos dele. Eu acho que é uma análise interessante isso também, né? O qual a personalidade acaba moldando as atitudes das pessoas. Aí a personalidade do Sasuke mudou depois que o Itachi matou todos os Uchihas, né? Com o Obito. Porque o Sasuke era extrovertido antes, né? Ele corria atrás do Itachi, ele falava, ele tava Onisan pra lá, Onisan pra cá, né? Todo o tempo. E ele conversava bastante, conversava com a mãe dele, conversava com o pai dele, ou tentava, né, no caso, conversar com o pai dele, mas ele era um pouco mais extrovertido e falante. Aí depois, claro, eu acho que ficou bem difícil pra ele falar com alguém, né? Mas a gente vê essa diferença. Talvez a reflexão seja o quanto os traumas podem modificar a nossa personalidade, né? Mas estamos... Opa, perdão, pode falar. Eu acho que isso também cai direto no que a Sakura acaba se tornando pra depois da guerra, né? Que ela vira chefe, líder. É que eu não vi o Boruto, eu não sei muito bem da história. Mas é um negócio psicológico para as crianças que tinham perdido os pais durante a guerra. Ó, esse daí, já, como eu ia dizer, a gente já tá encerrando o nosso episódio. Isso vai ser muito, muito, muito bem falado na novel da Sakura. Na verdade, começa com isso. Sobre ela estar criando uma clínica de tratamento psicológico para crianças traumatizadas. Então, fiquem aí, né, com esse convite aí pra ler a novel. Porque eu acho que, não sei se acho que fala no Boruto também, né? Tem adaptado pra anime. Acho que fala por cima, assim, não entra muito a fundo na questão dela ser chefe do hospital, né? Mas eu acho que é mencionado. E é bem relevante, realmente. Acho que é uma forma, talvez, aí dela... Acho que isso ficaria pra uma parte 2, mas eu vou jogar já, né? Porque o nosso tempo é limitado aqui, mas enfim... uma forma dela se conectar com o Sasuke, né? De cuidar das crianças traumatizadas é uma forma dela... Já que ela, até o momento, o Sasuke ainda tá fora da vila e tudo mais, né? Então ela vê uma forma de, como é que eu posso prevenir novos Sasukes... de agirem da forma como agiram, né? E poderem ter uma vida mais saudável, né? Sim, também como é que pode entender pessoas que passaram por traumas, né? E pós a guerra faz todo sentido ela colocar em prática uma ação assim com as habilidades que ela tem. Mas é isso aí... Opa, perdão, pode falar, Castro. Acho que um dos objetivos principais da Sakura ali era evitar mais Orochimaru do que Sasuke, né? Porque comparado com o que os dois fizeram... E o Orochimaru também era uma vítima. O Orochimaru é uma vítima traumatizada da guerra também. Exatamente. Eu acho que... Naruto não é uma vítima traumatizada da guerra, né? A grande parte então eu acho que é realmente relevante o trabalho da Sakura. E na novel vai se mostrar bem relevante também. Mas eu não vou falar muito mais. Vamos para os nossos momentos finais. Cada um fala aí um pouquinho do episódio de hoje e convido o pessoal para assistir o próximo episódio. Porque já tá muito famoso o primeiro e o segundo episódio. Já estão nos pedindo diversos temas, diversas análises. Enfim, vai lá, Caster. Só pra dar uns pitacos aí importantes, que nessa época aí do início da jornada, que o Kakashi fala claramente que a Sakura tinha um controle de chakra absurdo e que ela era muito inteligente mesmo. Que o Sasuke, ele era... Não é selvagem, é outra palavra. Mas... me esqueci o nome. Que ele vai lutar
com Sasuke lá no negócio dos guias e não posso ficar lendo esse livro aí, eu tenho que agir de forma séria com Sasuke. Porque o Sasuke tava full pistola desde o começo já. Né? E o Naruto realmente foi demonstrando a potência que ele tinha, né? Por mais que ele não tava lá nos parâmetros certinhos da Academia Ninja, ele se mostrava como alguém que tinha um destino muito bom no futuro. Então, já deu para ver o quão longe eles poderiam chegar. E fora que eles pegaram o Kakashi, né? Ninguém passou com o Kakashi. Eles pegaram o professor mais difícil para passar nesse exame. Então já demonstra que eles são fodas nessa questão também. Já de início. Que aí que cai, né? Que, não, esse aí que tem que ser o time 7 mesmo. Acho que se trocar ia dar tilt e não ia ter time 7, não ia ter história. Eu vou fazer meu adendo em relação a isso, que quem foi que escolheu o time 7, né? Foi o Hiruzen. Eu acho que a única coisa que o Hiruzen fez, assim, de 100% absolutamente certo foi escolher o Sasuke, o Naruto e a Sakura e o Kakashi como time 7, que caiu muito bem. É o único pano que a gente passa pro Hiruzen. Pro Hiruzen, que ele viu na bola de cristal dele que dizia pra escolher esse time, tava certo. O negócio que ele deu uma fumada antes era da boa. E tu, Edis? Não, mas é isso aí. Eu acho que o time 7 ele é muito complexo, porque, enfim, são os protagonistas. E a gente poderia falar vários e vários aspectos. A gente tentou falar um pouco mais do início deles mesmo, como a gente comentou da jornada inicial. Partindo da cronologia do anime, né? Porque a gente falou um pouquinho de informações que são relevantes para antes e para depois. A gente indicou aqui a novel da Sakura, mas tem muito material complementar bacana sobre Naruto. Os guias também são muito úteis. E eu acho que a gente vai perceber o desenvolvimento da própria vila a partir do desenvolvimento dos personagens. Né? E a gente vai comentar isso provavelmente em outros episódios, assim como a gente falou lá nos primeiros episódios a respeito do Iruka, das guerras, e o quanto isso prejudica e acaba moldando, talvez de forma negativa, né? Com certeza de forma negativa, as crianças, que são o grande rei do jogo. Então eu acho que eu fico com essa mensagem, convido todos a assistirem os próximos episódios, se não assistiram ainda o primeiro e o segundo episódio, corre para assistir. Acredito que tenha ficado curto os episódios, né? Então dá pra assistir mais de uma vez até e conversar com a gente, né? Mandar aí as opiniões. Aqui a gente só tá dando as nossas visões, as nossas opiniões, nada é 100% certo ou verdade. A gente só é grandes admiradores da obra de Naruto, do Masashi Kishimoto, é isso aí. Então, valeu, pessoal. Não esqueçam que aqui a gente é do Templo Nerd, uma loja de mangás, quadrinhos, e toda a contribuição de vocês aí adquirindo seus mangás, quadrinhos, livros ou outros produtos que a gente pode estar vendendo também do mundo nerd, otaku, vai nos ajudar muito aí a manter os nossos projetos e a fazer novos projetos também. Se você tem uma ideia de novo projeto, fala com a gente. Então, até a próxima e... Datebayo!